capítulo 10, Livro dos Espíritos. Bem-aventurados são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Resposta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Obrigada, Zilá. Ana Maria, faz a prece para iniciar, por favor. Pai amado, Mestre Jesus, agradecemos por mais uma aula, por mais uma oportunidade de aprendizado e que tenhamos o coração e a mente abertos para esses ensinamentos. Pedimos e com muita gratidão agradecemos a proteção que temos recebido no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Que assim seja. Podemos iniciar, doutora? Podemos sim iniciar. A primeira pergunta é da Núbia. Posso fazer, doutora Cristina? Pode fazer. Pode sim. Quando a pessoa ela tem esquizofrenia e ela tem uma compulsão muito grande para comer, devido a vários remédios que ela toma, e aí o médico suspende a medicação. Aí ele deixa de ter essa compulsão pela comida. O problema dele é tirado da medicação, ou essa pessoa ela teve, na verdade, foi um problema espiritual? Pode repetir que teu vídeo cortou aqui, viu? Deixa eu aumentar o volume aqui. A pessoa com esquizofrenia, ela tem uma compulsão muito grande por comida, não é isso? E aí ela toma várias medicações. Aí quando o médico tira a medicação e passa aquela fase da compulsão pela comida, essa parte da compulsão pela comida, ela passou devido porque tirou a medicação ou porque ele tinha espíritos obsessores ali do lado dele? Algumas medicações, ela pode ter o efeito da compulsão alimentar. Não são todas as medicações psicotrópicas que provocam isso, mas ele poderia fazer uma revisão da medicação e modificar a medicação da própria paciente. Porque, além da esquizofrenia, existe aí a crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, nesse caso, muitas vezes o paciente transfere para a comida. Então, alguns pacientes que eu trato com esquizofrenia, as complicações da obesidade, com o tempo, vão aumentando e vai surgindo outras e outras doenças. Então, eu não considero isso aí um processo obsessivo, já que a esquizofrenia kármica, ela é um dano neurológico que você traz de vidas passadas. Entendi. Obrigada, doutora Cristina. Exatamente. Suede, é a sua vez. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, uma criança que já tem 2 anos, e, assim, ó, e baba muito, isso é
é contaminação do plexo, ou vem de outras vidas, ou é um problema de mandíbula, que molha assim a camiseta toda. Ele tem o quê? Excesso de salivação, hein? É, assim, aí fica aquela, assim, conforme ele abre a boca, come bem, é muito saudável, mas baba muito que molha a blusa toda. Tem que se observar aí e procurar um endócrino para ver essa condição da criança. Já a criança tem 2 anos de idade. Então, o fator aí seria mais para a questão endócrina, não para a questão neurológica, já que o parto neurológico da criança está normal. Em alguns casos, a contaminação das glândulas salivares, elas podem provocar um excesso de saliva, independente da idade, viu? Tem adultos que têm o mesmo problema e a mesma dificuldade. E geralmente eu trato aqui colocando um algodãozinho de lado da bochecha dele durante 1 minuto para absorver essa carga eletromagnética negativa. Outros têm o que eles chamam, né, a boca amarga, também com excesso de salivação. Então, aí existem 2 fatores. O primeiro fator da boca amarga, procurar fazer um exame mais detalhado abdominal, que pode ser gordura no fígado, também provoca esse gosto amargo na boca. E também a gente verifica a contaminação das glândulas salivares. Geralmente, com o tratamento com algodão, eu tenho conseguido obter alguns resultados nesses casos. Muito obrigada, doutor Cristina. Nália, a próxima pergunta é sua. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A minha pergunta é sobre o açafrão. Alguns estudos apontam que o açafrão é capaz de prevenir Alzheimer e o surgimento de alguns tipos de câncer. A minha pergunta, o uso diariamente do açafrão pode causar alguma patologia estomacal? Outra, junto com essa, o açafrão com alho e mel realmente auxilia na imunidade? São 2 perguntas numa só. O corpo procede do corpo, mas se o espírito for estressado, ele destrói o corpo. Então, todo o processo neurológico, ele nasce no eletromagnetismo negativo por motivo de estresse. O que vocês chamam aí de prevenção por alguns tipos de alimento, de chá, pessoal, só vai obter os resultados se você for uma pessoa muito centrada. Mas eu pego pessoas aqui, médicos materiais, totalmente descompensados e com problemas sérios de memória. E olha, são pessoas que conhecem da medicina. Mas qual é o grande problema ainda da humanidade? Jesus pediu para cuidar do corpo e do espírito. As pessoas estão cuidando do corpo, mas do espírito não estão cuidando. Então, não vai adiantar você ter todas as alternativas de alimentos, de chá, se você não cuidar do seu espírito, se você não cuidar da sua essência. Então, isso não vai funcionar em nenhum aspecto. Você tem que ser uma pessoa boa, dormir bem, conviver bem com as pessoas, vencer suas dificuldades. Veja que a coisa não é fácil. Aí, de repente, se cria uma fórmula lá de um chazinho e você acha que isso vai mudar o destino do Alzheimer? Não vai, porque o Alzheimer ele nasce no eletromagnetismo negativo. Você vai mudar o motivo de um Parkinson através de um alimento? Você não muda, não, de jeito nenhum. Então, as pessoas estão aprendendo a tratar do corpo, mas do espírito não, estão bem distante disso. Então, quando eu noto pessoas aqui que elas são mais assim, conformadas e centradas, e tiveram câncer de mama, essas mulheres sobreviveram. Já outras, descompensadas, todo tipo de alimento do bom e do melhor, e terminaram desencarnando. Pois é, mas no caso de usar o açafrão, dissolver ele na água, o pó, e tomar de manhã, isso causa algum problema? O açafrão? Não, causar não vai, mas também você não vai ter o resultado que você precisa.
porque vocês têm um mundo interior chamado de sistema celular, que existe entre vocês. Então, o que é que acontece? Todo esse sistema precisa de energia positiva para funcionar. O sistema imunológico, eu vejo aqui, quando ele é atacar por eletromagnetismo, não tem antibiótico que dê jeito. A gente tem que tirar o negativo, colocar o positivo, para o antibiótico resolver. Tá? Então, quer dizer que somente eu tomar esse pozinho de manhã não vai resolver. O que resolve é nosso equilíbrio emocional, nosso controle do pensamento. Muito obrigada. Obrigado também. Adelaide, a sua primeira pergunta, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite, Adelaide. Como fica o espírito de uma pessoa que desencarnou depois de complicações de uma cirurgia bariátrica? Olha, se for por vaidade, é muito complicado, a perturbação é imensa, porque muitas vezes não se tem necessidade de se fazer. E aquele espírito chora pela existência perdida. Não chegou a hora dele partir. Existem coisas que a gente tem que considerar que a vaidade está levando muitas pessoas à morte. Cirurgia plástica dando errado, procedimento estético dando errado. E é o que eu digo, as pessoas buscando a beleza do corpo e se esquecem da beleza da alma, né? Sim. Obrigada. Ana Maria, doutora, na última aula ficou em dúvida de um assunto. Você pode expor para nós, por favor, Ana Maria, para ser esclarecido? Nesse momento? Posso. Eu acho que está um pouquinho fora do contexto, mas eu fiquei em dúvida quando a senhora explicou como surge o H. pylori, né? Eu sou parasitologista, então, assim, na nossa compreensão, esses micro-organismos, eles são transmitidos, né, por diversas vias. E no caso do H. pylori, que é uma bactéria, ela é transmitida dentro do meu conhecimento através de má alimentação, porque ela é eliminada junto com fezes e aí vai para os alimentos e a pessoa pode adquirir, às vezes até por contato direto. Aí, numa das explicações que a senhora falou, o excesso de gordura faria com que essas bactérias surgissem e agravasse o quadro. Então, eu fiquei em dúvida se realmente essas bactérias que provocam, né, ela é pré-cancerígena, de difícil tratamento, resistente aos medicamentos, e a contaminação do plexo e o tipo de alimentação faz com que elas possam realmente aparecer, ou é uma predisposição. Olha, a bactéria H. pylori, na verdade, ela tem eletromagnetismo negativo. Toda bactéria tem eletronegativo. Se você tivesse a oportunidade de estar aqui, eu iria provar isso aqui em alguns tratamentos. Por exemplo, quando o paciente pega o COVID-19, geralmente eu vou no baço dele para saber se a condição é viral. Quando a gente toca no baço, começa a dar choque na mão do médico. Então, significa que essa pessoa teve uma quebra de imunidade. Por quê? Veja só. As pessoas que são mais positivas, elas são mais protegidas de ataques virais e bacterianos. As pessoas que são muito negativas, praticamente, ela abre um campo magnético para essas bactérias e vírus. Então, no caso de uma pessoa que ela tem muito rancor, tem muito ódio, isso vai para o plexo gástrico? Vai. Então, eu não atribuía só isso a contaminação de alimentos, mas em muitos casos que eu tenho presenciado, o que é que acontece? Pelos sinais e sintomas do paciente, eu já começo a dizer, vai dar H. pylori, porque eu conheço o comportamento emocional desse paciente, e geralmente os comportamentos são muito negativos. Então, o que vai ocorrer decorrente disso? Eu posso colocar um eletrodo lá no estômago dele.
Quer dizer, isso vai enfraquecer o H. pylori e o sistema imunológico dele vai recuperar. Agora, só com a medicação, muitas vezes, não resolve. É o que eu tenho dito para eles, e alguns dizem assim, vai terminar meu ciclo de antibiótico e eu não melhorei. Espera aí, deixa eu pegar um eletrodo, né? Vamos colocar isso aqui só para dormir? É ali que a gente desarma toda a potencialidade da bactéria e do vírus, quando a gente puxa o eletronegativo dela e ela começa a enfraquecer e o sistema imunológico positivo ataca toda aquela bactéria que estava reagindo naquele organismo. Entendi. Então, na realidade, assim, a presença, né, de um micro-organismo, para ele se tornar patogênico ou não, está diretamente relacionado com o eletromagnetismo, que é influenciado pela pessoa em si, né? Pelo pensamento, pela atração. E, logicamente, tem vários estudos mostrando, né, que a imunidade ela está diretamente relacionada com o equilíbrio emocional. Então, esse eletronegativo, positivo, negativo, ele está diretamente relacionado tanto com a gente, com o nosso corpo físico, quanto com esses micro-organismos que nos infectam. Correto, porque, veja só, eu tenho uma paciente aqui, que ela está comigo, que ela era uma pessoa muito negativa e de uma sensibilidade muito grande. E eu sempre alertava ela, dizendo, olha, você vai ter que sair disso, porque toda essa carga emocional está caindo sobre a mama. Então, as glândulas mamárias, ela está sob contaminação intensa. Aí ela dizia, não, mas eu sou empresária, eu vou deixar de me estressar. Eu disse, olha, é melhor deixar de se estressar do que tu pegar um câncer de mama. Eu estou lhe avisando. E, de repente, ela desapareceu. Eu não tinha visto mais elas. Depois de 3 meses, ela chegou muito triste e disse a mim, olha, doutora, eu comecei a fazer quimioterapia. O que foi, criatura? Eu estou com câncer de mama. Para a gente entender como o ser humano, energeticamente, ele se destrói. Então, só vai deixar de existir doença quando a mente deixar de criar doença. Quando a mente criar doença e fortalecê-la, a Terra terá sempre doente. Não vai mudar, não. Ficou Obrigada, doutora. claro? Esclareceu, Ana Maria? Sim, está claro. A próxima pergunta é sua, Graça. A sua primeira pergunta, por favor. Boa noite, doutora Cristina, e boa noite a todos. Boa noite, Graça. A primeira pergunta que eu tenho das 3 é a seguinte: a chamada barriga d'água é uma doença parasitária provocada pela presença de caramujo na água. Gostaria de saber se essa patologia já estava no periférico ou se ela desenvolve após o contato da pessoa com essa água onde tem esse caramujo. Olha, o mundo de expiação e prova é muito interessante o lado patológico desses vírus, né? Porque a imunidade da pessoa, às vezes, ela não tem resistência a alguns tipos de verme. Então, na realidade, isso não está dentro do projeto reencarnatório para acontecer. Mas o que acontece muitas vezes? Se adquire doença parasitária, muitas vezes aqui no Nordeste acontece pela própria desnutrição de criança. Então, você imagina uma cidade inteira, essas crianças ter apenas uma refeição ou 2 por dia. E, de repente, essas crianças tomam banho de rio, não é verdade? É claro que vai pegar parasitas. Está entendendo? Agora, isso está atribuído ao quê? Ao organismo dele que não está preparado para isso. Se essas crianças do Nordeste, aqui principalmente, elas fossem bem alimentadas, claro que as doenças e as parasitoses não existiriam. Mas me diga uma coisa, uma pessoa só, com alimentação só, ela consegue resistir a vírus e bactérias e parasitas? Consegue não. Então, isso eu não posso dizer que é lei de causa e efeito, mas é simplesmente doença adquirida
no processo reencarnatório. Sim, entendi. Bem claro. Obrigada, doutora. Obrigado também. Seu Moreira, a próxima pergunta é do senhor. Boa noite, doutora Cristina. Boa Qual noite, é a Samuel. gravidade para o médium quando há grande contaminação por eletromagnetismo negativo que vai direto ao plexo gástrico, sem ser registrado no plexo laríngeo? Olha, é interessante isso na prática. Na teoria, a gente explica, mas não fica completo, né? Porque eu vejo alguns problemas, principalmente em médios ubandistas, né? Do plexo gástrico. Então, esses médios dizem assim: quando o espírito vem, eu tomo a cachaça. E o espírito leva a cachaça. Ele não leva a cachaça. Isso fica impregnado no plexo gástrico. E com determinado tempo, esse médio vai ter câncer de estômago. Então, a mesma coisa, alguns médicos de Umbanda dizem a mim, né? Mas, doutora, o fumo, quando eu recebo o espírito leva o fumo. Ele não leva o fumo. A propriedade que está ali, não dá para ele trazer para a dimensão dele. Ele vai deixar onde? No pulmão do médium. Então, se você pegar um médium que trabalha na Umbanda há mais de 30 anos fumando, o pulmão dele, pessoal, está acabado. Nenhum espírito vai levar nada dali, ele vai deixar ali. Então, esses casos eu encontro mais nos médicos que trabalham com esses tipos de manifestação, doença pulmonar e doença gástrica. Obrigado. Rose, a próxima é sua. Certo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Ana Rose. Após a impregnação no plexo gástrico pela contaminação de uma entidade retirada do campo magnético do médium, é possível a limpeza desse campo impregnado pela equipe socorrista externa ou essa limpeza pode ser feita por emissão fluídica de um tratamento à distância? Em alguns casos, o tratamento à distância, o efeito é muito pouco. Quando há a presença da entidade, a gente evoca, porque quem estava causando era a entidade. Quando esse fluido penetra, como é que você vai evocar o fluido? Não tem como evocá-lo. Ele já entrou no organismo, já contaminou. Então, o tratamento presencial, ele tem uma eficácia maior nesses casos. O desobsessivo à distância funciona, mas a emissão de fluido à distância, os resultados é muito pouco. Isso é estatística mesmo de estudo nosso. Então, quando a gente parte para a questão presencial, aqui dentro tem aparelhos de absorção, de sucção, que eu posso fazer isso muito mais rápido e dar um resultado bem melhor àquele paciente que está ali. Então, eu estou cuidando aqui de uma médica, né, que trabalha em UTI, tem 29 anos de idade ela, e ela veio para cá socorrida com a dor no plexo gástrico. Então, na avaliação médica material, ela não tem H. pylori, ela não tem úlcera, né, erosiva, tudo normal. Então, o que é que a gente encontra ali? A contaminação gástrica, que é dor. Então, depois de 2 meses de tratamento, ela melhorou, porque a gente tirou a contaminação, orientou ela a usar um eletrodozinho no timo, na UTI, já que UTI é complicado, e hoje, graças a Deus, ela está melhor. Então, o presencial tem mais eficácia. Ótimo, aqui nós temos uma casa de apoio grande que cabe todo mundo que precisar de um tratamento presencial de longo tempo. Pronto, já tem aqui, viu? Isso, pessoal, precisou, tá aqui a casa de apoio aí para Goiás, para Mato Grosso, para a gente receber todo mundo, tudo já planejadinho pela equipe espiritual, que a gente nem imaginava que ia ser desse jeito. Que bom. Existe Beleza. muita coisa que a gente não consegue fazer à distância, mas por causa do perispírito periférico de vocês, que tem, assim, uma rigidez muito grande, a contaminação, às vezes, é profunda, e a gente precisa, às vezes, do paciente.
E, olha, eu estou com uma criança também aqui de São Paulo. Vai fazer um ano que essa criança estava aqui e ele estava com crise convulsiva. A crise convulsiva era obsessiva, não era uma crise convulsiva normal. E já faz um ano que ele está comigo e, graças a Deus, essas crises cederam. Mas você veja o que é a fé, né? O pai e a mãe vêm de 2 em 2 meses e traz a criança. A criança só tem 2 anos, veja. Olha, então Deus vai muito pelo esforço de cada um. Então, eles têm custo? Tem. Vem de São Paulo para cá de 2 em 2 meses. Aqui eles só vão ficar domingo e quinta-feira, e depois vão ter que voltar para São Paulo. Mas os resultados foi muito bom, porque a criança deixou de ter convulsão. Maravilha, obrigada pelo esclarecimento, doutora Cristina, Obrigado obrigada. também. A próxima aí até aí, doutora Cristina, parece que será a Graziele, que já comprou até passagem, viu? E Graziele, vem para cá para tu ver o que é trabalho. Agora, Pois primeiro, bem, tu passa doutora. numa academia, Um encontro tu que passa numa nós tivemos, academia, né, doutora? que aqui quando corre é grande, né? Eu estou Aqui, quando acostumada, eu estou começa, a acostumada. Dona Rosa está dizendo, a Dona Rosa sabe, aqui eu tenho que atender 140 pacientes em 2 horas e meia, viu? Vamos fazer juntas. Pois é, doutora Cristina, só tem visitado muita gente, viu? Inclusive A a minha Alice já irmã, sabe, a Alice perdeu uns quilinhos por aqui, não foi, Alice? a Maria Eu, Alice. eu dei 2 rodadas com a Alice, ela perdeu 1 quilo. Cada rodada que eu dava aqui. Eu tenho Nossa, vizinha, estou indo para o lugar então. certinho, então, hein? Vou perder meus quilinhos. Tu vai perder tudo. Vem pra cá para ver. Vamos perder pelo menos 5 em uma semana? Agora, Doutora, paciente aqui dá de tudo, de braba a manso. doutora Cristina, a senhora tem Oi. visitado muita gente em sonho, viu? Inclusive minha irmã, que está aqui comigo aqui, aliás, eu que estou aqui com ela, que eu estou na casa dela, em Caldas Novas, ela sonhou com a senhora essa noite, de ouvir, eu ouvindo as aulas, os vídeos, ela acaba ouvindo também. Sonhou, conversando com a Graças a senhora. Deus. A nossa equipe está visitando todos os trabalhadores e seus Ei, familiares. a E próxima seus pergunta parentes. é sua, Rosângela. Boa noite, doutora. Doutora, o registro da alimentação é preciso passar pelo coronário, laríngeo e gástrico, né? Mas o motivo do laríngeo não registrar é a rapidez com que a pessoa come por causa da compulsão ou já é a elasticidade muito grande do plexo gástrico? O sistema neurológico, ele é um processador, a gente pode dizer, rápido e eficiente. Mas o que acontece? Na compulsão, há uma descompensação neurológica, tanto do hemisfério direito como do esquerdo. A gente constata isso nos exames que a gente faz na parte neurológica em alguns pacientes. Isso quer dizer o seguinte, que as intensidades direita e esquerda, elas estão irregular. E todas as duas têm que estar bem regularizadas. Então, às vezes, a gente sente choque de um lado e não sente do outro. E esse paciente, ele tem uma compulsão esquerda. Então, essa compulsão esquerda na parte neurológica, eu vou ter que tratar para melhorar a condição dele. Então, para a gente entender que a coisa ela funciona mais na parte energética do que mesmo nas funções orgânicas. Porque se a energética der errada, pode ter certeza, a orgânica vai junto. Então, por isso que o cuidado nosso aqui com o perispírito periférico do paciente é regularizar, deixar normal. Pronto, ele tá bom. Então, quem vir para cá um dia vai entender, como Maria Amélia entendeu, que isso aqui não é só desobsessão, não. É muita coisa, né? Isso é muita coisa na área emocional, é muita coisa na área perispiritual. E, de repente, a gente tem pouco diagnóstico obsessivo, muito diagnóstico emocional, muito diagnóstico neurológico, sem a presença de espírito obsediano.
a vítima, veja só. Obrigada, doutora. Tem alguma coisa que eu posso fazer para minha tosse, doutora? Uma tosse terrível, que nada melhora? Coloca um algodãozinho aqui, ó, para dormir. É contaminação de laringe. Obrigada. É o que eu digo, ó, se tivesse aqui, eu colocaria a mão aqui e puxaria. Tá bom. Sempre, mas como eu não estou aqui, o algodão está aí, ele resolve. Obrigada, doutora. Maria Madalena, a próxima pergunta. Maria Madalena? É Oi. você. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, grupo. Boa noite, Maria Madalena. Fazer uma pergunta aqui bem caseira, doutora. Doutora, diminuindo gradativamente a quantidade de óleo no cozimento dos alimentos e diminuindo o número das refeições, essa alteração no hábito alimentar colabora para o desbloqueio do plexo gástrico e a recuperação da mucosa do estômago, se eles estiverem sido prejudicados, contaminados, prejudicados. Geralmente, eu faço aqui um exame de abdômen total, para saber se tu tem tendência ou não a célula cancerígena em alguma parte do abdômen. Então, quando tem, eu localizo e peço já para usar um eletrodozinho que está ali. Quer dizer, o primeiro exame é um exame energético. Depois eu encaminho para fazer um ultrassom, para ver o que é que deu lá. Porque no meu deu errado, a situação não é boa. E geralmente, quando essa ultrassom vem, aponta alguma coisa. Às vezes, dá para a gente descobrir aqui um pólipo intestinal, tá entendendo? Esse pólipo estava guardadozinho ali, mas dá para a gente sentir ele crescendo. Então, a questão do hábito alimentar que você está se referindo aí, eu coloco também o hábito de pensar, não é só de se alimentar. O grande problema é esse. Os espíritos mais adiantados, quando estão reencarnados, eles têm uma restrição muito grande de alimentos. Eles não se alimentam toda hora. Eles se alimentam quando necessário. Mas só que eles têm um sistema diferente de vocês, né? Ele tem um sistema muito positivo. De vocês é variável. Uma hora é positiva, outra é negativa. Então, não seria só cortar isso ou cortar aquilo. Mas seria como você vai lidar com algumas situações. Então, se tem um problema, como você vai lidar com esse problema? Você vai absorver e querer resolver agora, vai adoecer. Você vai procurar uma estratégia para resolver esse problema, pronto, seria a melhor maneira. Procurar uma solução sem adoecer. Então, as pessoas vão muito, muito para aquela questão, né? Vou cortar isso, vou cortar aquilo. Mas não cortou o hábito de pensar. Então, não resolve só. Entendi, doutora. Entendi. Muito obrigada. Obrigado também, Madalena. Marane, a sua pergunta. Boa noite, doutora Cristina. Boa A minha noite, Maria. pergunta é relacionada aos casos de depressão e ansiedade. Em alguns casos, há uma perda importante de peso durante esse processo, principalmente quando a gente tem aqueles casos agudos, né, repentinos. Qual que é a minha dúvida? Sempre que eu tenho um caso de depressão ou ansiedade agudo e que eu tenho uma alteração importante de perda de peso, existe envolvimento espiritual? Caso exista, como que ocorre esse processo? O espírito ele vai vampirizar o plexo ou ele atua no coronário que vai refletir no plexo? No caso do plexo gástrico, nesses casos, o espírito consegue ter algum tipo de influência na absorção dos nutrientes pela parte gástrica, porque quando a gente vai pedir os exames laboratoriais dessas pessoas, tem uma carência importante de nutriente, né? Então, existe carência de zinco, magnésio, vitamina D,
E quando a gente vai estudar na parte da integrativa, quando você repõe esses micronutrientes, eu posso ter um maior conforto na produção dos neurotransmissores, posso ter uma facilidade maior. En- Então, a minha dúvida é assim: como que seria essa relação? Sempre que eu tenho um caso agudo, rápido, vai ter envolvimento espiritual? Olha, a questão aqui, esse paciente, eu não fecho o diagnóstico logo imediato, não. Eu vou ficar na observação emocional, o comportamento dele. E o que é que eu verifico muitas vezes? Eles são muito frágeis em termos de serem decepcionados. Aí já não é espiritual, Uhum, entendeu? Então, é mais complicado do que o processo obsessivo, porque são pacientes que têm uma fragilidade assim. Qualquer decepção, o metabolismo muda, tá uhum, entendendo? Parece que o laríngeo fecha, o gástrico fecha, e ele fica concentrado naquilo que aconteceu. Isso não é obsessivo, entendi. de jeito nenhum. Isso é tudo emocional. No outro caso, o que é que a gente verifica? O paciente não passou por nenhuma decepção, tá entendendo? Ele não está respondendo à alimentação. Aí eu já vou ver o outro processo, o processo obsessivo. No processo obsessivo, a gente percebe que o obsessor está criando um problema. É diferente daquele outro que decepcionou-se com o problema. Então, ele está criando uma dificuldade. E nessa dificuldade, eu peço a evocação dele e o tratamento e o internamento aqui no hospital. O paciente, o que é que acontece? Como ele não tem arquivo de decepção, e sim de patologia espiritual, ele volta à normalidade muito rápido, enquanto que o outro não. Toda vez que olha para a pessoa que decepcionou-se, mas ele se tranca para um. Ele não quer aquela convivência, ele não quer aquela presença. São pessoas difíceis de se perdoar, e tem que aprender a perdoar para restaurar a capacidade energética. Também são pessoas assim, perfeccionistas, porque observa que o outro não pode falhar com você, pode, todo mundo falha. Você é um ser humano, o outro também. E muitos não entendem por esse lado. Então, mas eu confiava nessa pessoa, gostava dessa pessoa. Aí os plexos travam. Quando o plexo trava, ele não responde, não. Com isso, as proteínas, vitaminas, vai tudo junto. Mas aí é um processo emocional, viu? Entendi. Ficou claro. Doutora, mas, por exemplo, quando um paciente vai no hospital espiritual, e aí, quando eu fui fazer a minha visita, a gente passa pela entrevista, pelo cadastro, depois pela entrevista, pelos passes, e depois a gente finaliza na avaliação do médico espiritual, né? Que tem um médium que faz ali a avaliação. Nesse caso, durante aquele atendimento espiritual ali no finalzinho, a gente que consegue identificar essas alterações, ou desde que a gente entra, porque eu fiquei na dúvida assim, quando a gente vai no hospital espiritual, de que forma que a gente é avaliado? Eu sei que tem a preparação, a limpeza, o cadastro, mas em que momento daquela triagem a gente consegue identificar as alterações? Olha, é pelas avaliações semanais. Eu vou avaliando tudo. Tem uns pacientes que dizem assim, eu estou do mesmo jeito. Como é? Deixa eu pegar a tua consulta. Tu chegou aqui com insônia. Tu tá com insônia? Tô mais não. Vamos lá. Tu chegasse aqui estressada. Tá com estresse? Tá mais não. Como é que você diz que não melhorou? Então, tem paciente que ele quer estacionar no problema, só que eu não posso deixar. Quando você coloca lá motivo da consulta, você colocou o motivo da consulta, eu acompanho aquilo ali por meses e meses, como você chegou e como você está. Então, essa avaliação, a primeira é na consulta, mas a outra é semanal. Toda semana o médico vai perguntar a você como é que você está, como foi sua quinzena, está dormindo bem. Então, você vai passando essas informações e vamos ver lá se você está evoluindo ou não no tratamento.
Entendi, doutora. É porque eu fiquei na dúvida assim, se quando a médica espiritual olha para a gente, ela consegue enxergar a parte do perispírito. Por exemplo, assim, é, eu consigo identificar um irmão, então eu consigo identificar um plexo que está mais sobrecarregado. Eu sempre fiquei na dúvida o quanto o mundo espiritual consegue enxergar do mundo físico nesse momento. Foi essa parte para mim que ficou um pouco confusa. Vê só, não é o seu caso, mas tem pacientes que é impressionante. Eles vêm testar os médicos e ele coloca lá que tem um problema sem ter. Como é que eu vou? Eu digo, olha, eu não entendi. Você colocou esse problema aqui, mas você não tem esse problema. Então, qual é o problema que você colocou aqui? Eu não estou entendendo. E eles terminam se complicando, porque a gente sabe que ele veio fazer a consulta por curiosidade. Ele não veio fazer porque ele está doente. Porque eu conheço pela pele do paciente quando ele está doente. Eu conheço pelo olhar do paciente também quando ele está doente, entendeu? Pela impaciência dele na cadeira, querendo logo ir embora. Então, todas essas coisas são sinais que ele não está bem. Agora, para fechar um diagnóstico, isso pode demorar em alguns pacientes que são muito assim, reservados, pode demorar meses, porque ele não quer falar. E a gente, aos pouquinhos, também não pode, de forma nenhuma, falar o que ele tem. Já que ele está aguardando, a gente respeita. Mas vai chegar o momento de dizer, olha, você tem esse problema aqui e você vai ter que assumir junto com a gente, para a gente tratar. Entendi, doutora. Muito obrigada. Obrigado Doutora também. Cristina, bom, chegou a minha vez, aí depois eu vou começar a voltar nas pessoas que já fizeram perguntas. Eu vou voltar lá no assunto da bariátrica. A senhora disse que deve, né, fazer um tratamento antes da cirurgia, né, para diminuir o plexo. A gente pode fazer esse tratamento e não fazer a cirurgia? Ele não funciona. Ele não funciona. Porque a redução do plexo tem que acompanhar a redução estomacal. Então, eu faço para não ter complicações nas taxas dos pacientes. Porque em alguns casos ele tem a predisposição para ter diabetes pós a bariátrica, para ter vários problemas. Então, o que que eu faço? Eu faço uma redução mínima e lá o médico faz redução do estômago. Se ele não fizer redução do estômago, a espiritual não funciona não, porque uma está acompanhando a outra. Então, se eu reduzir lá o plexo, mas o médico não reduzir o estômago, não vai dar em nada, porque o fator dele é orgânico, não é só pelo espiritual. E o que é que eu tenho que fazer ali? As coisas, às vezes, aqui é até engraçado. A gente faz uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia de uma paciente que deu certo, né? E depois essa paciente se empolgou. Aí olhou para a mama e fez, a senhora faz cirurgia plástica de mama? Eu disse, eu não acredito num negócio desse. Cirurgia plástica de mama espiritual não existe, entendeu? É, é verdade, aí estão querendo demais. Bem, senão eu já ia entrar na fila, se fosse possível. O cirurgião plástico ia tudo fazer, né, não? Não, vou lá não. Núbia, a sua segunda pergunta, minha querida. Eu vou fazer a terceira aqui, Já foi Maria Mé. respondida a sua? Não, é porque a terceira é uma questão minha. Ok. Aí eu vou fazer. Doutora Cristina, eu fiz uma cirurgia de vesícula e eu tenho muito problema com digestão. Só que o meu maior problema é à noite, com janta e carne vermelha. É porque a terceira é muito parecida com a segunda. E aí, quando eu janto à noite e como a carne vermelha, eu não consigo. Núbia, seu áudio desligou, fechou. Seu áudio fechou. Aqui, funcionou? Tá funcionando? Ah. Voltou, pode fazer a pergunta.
Então, eu retirei a vesícula e a janta é o meu maior problema, principalmente com carne vermelha. E aí, quando eu como à noite, não faz digestão. Esse problema de digestão aí na retirada da vesícula, ele é um problema espiritual ou é um reflexo aí da cirurgia, um efeito da cirurgia? Não, isso é um reflexo da cirurgia. Não sei se eles passou alguma medicação para repor isso, se você toma alguma medicação, Não. entendeu? Porque veja só, no caso de alimentos de difícil digestão para ter um horário noturno, não dá certo, não. Você tem que ter uma comida, uma dieta mais leve, mais saudável. Então, durante o dia você pode até comer, mas você está ali no desgaste físico. Mas para dormir é complicado essa digestão aí, viu? Mas isso é fator orgânico, não tem nada a ver com fator espiritual, não. Ah, tá. Obrigada, doutora. Anália, faça uma das suas aí, por favor. Doutora Cristina, em uma das suas aulas, a senhora falou a respeito do feijão, comer em excesso. Então, a minha pergunta hoje vai ser sobre o arroz, que a gente fala tonique tinoco, o arroz, tonique tinoco, né? Então, minha pergunta vai ser sobre o arroz. O arroz, segundo eu andei pesquisando aqui, é uma fonte de carboidrato que a sua maior função é fornecer energia ao organismo. Eu pergunto para a senhora, essa afirmação é correta em relação ao plexo gástrico de fornecer energia, o arroz? Se, se vocês for um bom consumidor do arroz integral, está bem protegido. Está entendendo? Porque o arroz ele tem uma substânciazinha que ele protege o estômago, ele protege o intestino, ele protege o esôfago, ele protege a parte bucal. Então, ele é realmente saudável, né? O arroz. O arroz comum, sem ser integral, a gente já sabe que ele pode realmente alterar a glicose, tá entendendo? Então, tudo em excesso prejudica e não é bom para o ser humano de jeito nenhum. Então, quando a gente foi fazer uma pesquisa com relação aos japoneses que comem realmente bastante arroz, nós tivemos uma grande surpresa, né? Então, praticamente, câncer de estômago lá é muito pouco, porque o arroz protege toda a mucosa do estômago do japonês. Então, ele é um alimento saudável, é. Agora, quando a gente parte para o feijão com arroz de vocês, vocês acabaram com o arroz e o feijão vai acabar com vocês. Entendeu? Então, se torna um alimento muito perigoso em se comer todos os dias, que é o caso do feijão. Então, o que é que a gente orienta aqui na região Nordeste? Imagine que eu fiz uma palestra para agricultor. Imagina só. Eu não sei como o seu Vandinho levou uma carreira, porque eu falei tão mal do feijão, mas falei mesmo. E depois eu fiz um tipo de pesquisa com eles. Quem é que come feijão aqui e depois que come sente as pernas pesadas e dores nas pernas? Quase todo mundo sentiu o mesmo sintoma. Então, chegamos à constatação que o feijão, ele causa varizes, tá entendendo? Essas varizes são perigosas. Então, os vasos linfáticos também, com o tempo, eles interrompem esse fluxo. Então, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu não estou proibindo vocês comer feijão, mas comam uma vez por semana, e isso vale por 7 dias. Mas aqui no Nordeste, eles têm um costume de comer todos os dias. Isso não é bom, pessoal. Problema de hemorroida, olha, é causado pelo feijão aqui na região Nordeste, que é muito grave. Pólipos intestinais é causado pelo feijão aqui no Nordeste. Então, o que é que a gente diz para as pessoas? Se você fizer isso uma vez só, por semana, está ótimo, vale por 7 dias. Mas aqui no Nordeste tem o costume, menino que não come feijão é anêmico, olha para aí. E essas crianças, elas não estão preparadas, o intestino delas não estão preparados para comer feijão todos os dias. Aí vem outro agravante, uns comem feijão com cuscuz. É problema sério, viu? Misturou esses dois, é uma dinamite dentro da pessoa. Porque o feijão vai alterar, o feijão vai provocar interrupção
linfática, vascular, aí vem o cuscuz e a tua glicose dispara. E a coagulação do sangue também. Então, o cuscuz tem muito ferro, o feijão também. Veja que situação aqui. Então, aqui, casos de trombose, existe um número enorme na região Nordeste, por causa dos dois alimentos que tem aqui, o feijão e o cuscuz. Então, no caso aí, o arroz integral é o mais saudável do que o comum, né? É mais saudável e integral que o comum, viu? Eu como todos os dias. Tudo bem, muito obrigada. Adelaide, a sua próxima pergunta, por favor. Sim. Doutora, quais as consequências para o plexo gástrico de uma criança que desde bebê era forçada a se alimentar, às vezes até chegar ao vômito? As outras fases da vida dela pode ficar comprometida? Olha, aqui no Nordeste tem um costume, do jeito que engorda peru, engordava menino aqui. E a moda daqui era os meninos gordinhos, viu? Agora, só que esses meninos cresceu. Aí são cardiopata. A maioria dessas crianças que estão hoje com 40 anos de idade são diabéticas, são obesas. Então, significa que essas crianças cresceram. Então, o que é que acontece? As mães do Nordeste faziam um chamado pirão. Esse menino tinha que comer a pulso o pirão, entendeu? Era ele botando para fora e a mãe botando para dentro. Porque a filha da vizinha era gordinha, a minha tinha que ser também. Então, essa moda do menino gordinho no Nordeste trouxe tanta complicação, tanta doença, entendeu? Então, esses meninos iam jantar à noite, era mais uma vez uma goma que era feita, dado esse menino a pulso, ele botava para fora, apanhava para engolir de novo, e o resultado disso tudo hoje em dia é uma obesidade generalizada. Obrigada, doutora. Tu passou por isso, foi? Não, meus sobrinhos. Eu tenho sobrinhos, minha irmã e meu cunhado forçavam eles a comer até vomitar. Não é normal fazer isso com a criança, não. Infelizmente a gente não consegue, a gente dá conselho, né? Fala que está errado, mas a vida é deles, né? Obrigada, doutora. Maria das Graças, a sua próxima pergunta, por favor. Tudo bem. Doutora, segundo os estudos que a senhora nos apresentou, o plexo gástrico, ele absorve as vitaminas dos alimentos e distribui para o perispírito. Gostaria que a senhora nos explicasse por que, então, algumas pessoas têm pólipos no intestino. Eu já tirei muitos e já está precisando tirar. Olha, os pontos, ele tem ligação hereditária, tá entendendo? Então, existem pessoas que vão viver a vida inteira e não vão ter pólipos intestinais. Porque, no caso aí, a família não tem essa genética. Já tem outros que têm. Então, para a gente entender que essa parte genética pode vir do seu bisavô, seu tataravô, que teve lá esse problema e geneticamente transmitiu durante gerações inteiras. Mas Sim. isso também pode acarretar em alguns médios, principalmente quando se tem a contaminação eletromagnética intestinal. Esses médios apresentam sintomas, prisão de ventre, entendeu? Às vezes eles apresentam ali dificuldades intestinais sérias, então às vezes apresenta ali hemorroidas, então significa que a contaminação abdominal desses médios ela é muito perigosa. E aí não se trata de uma questão genética, se trata de questão de contaminações abdominais. Sim, entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Anália, você ainda tem mais alguma? Eu tenho uma. Pode fazer. Seu áudio está fechado, Anália. Pancreatite. A próxima pergunta.
Dentre as patologias no plexo gástrico, a pancreatite parece ser uma doença silenciosa. O paciente sente dores e a medicina terrena não consegue diagnosticar. Isso aconteceu com um primo meu. Aí eu pergunto para a senhora, trata-se de uma contaminação do plexo gástrico? A pancreatite eu não poderia também atribuir a isso, não, porque eu tenho verificado aqui, ex-fumante tem possibilidade de 100% de ter uma pancreatite. Ex-alcoólatra, e alguns assim, mas já faz 20 anos que eu deixei de beber, mas ficou a sequela, e essas sequelas são muito graves. Como existe uns aqui também com a síndrome do intestino irritado, é outra situação também complicada, porque nesses casos são médios sensitivos e pega as contaminações abdominais. Então, quando a gente tira as energias, melhora. Mas quando ele se estressa, volta de novo. Então, a pancreatite, ela tem uma ligação muito forte com viciações. Mas era assim, silenciosa mesmo, porque o meu primo, ele desencarnou. E só foi descobrir depois do desencarne dele que ele estava com pancreatite. Ele sentindo dores, e os médicos nada. Descobriu nada. Faltou a eficiência dos médicos, né? Para descobrir uma pancreatite, não há dificuldade hoje em dia, é muito mais fácil. Obrigada, doutor. Maria das Graças, faça a sua última, por favor. Sim. Doutora, uma pessoa que teve um sangramento volumoso pela boca e pelo nariz tem uma patologia no intestino ou no estômago. Isso aconteceu com meu marido tem 1 ano. Olha, provavelmente uma úlcera erosiva com sangramento pode provocar essas reações. Tá Sim, entendendo? sim, Então, a gente tem que dar o histórico do paciente. Então, os pacientes que têm justamente aí, né, uma, uma, uma contaminação gástrica por eletromagnetismo, pode haver complicações de sangramento também, viu? Então, é por isso que sim. eu digo que tudo se resume nos exames. Nos exames, a gente vai saber aqui se aquilo é inflamatório ou é cancerígeno. Então, eu faço a avaliação. Na avaliação, olha, isso aqui é inflamatório. Graças a Deus, não é cancerígeno. Mas tem algumas complicações que é cancerígeno. Então, tem que ser estudado, fazer mais detalhes, Ah, sim. Já vai fazer fazer biópsia endoscopia. também do estômago do paciente. Entendeu? Fazer Eu já, tudo. sim, entendi. Eu já vai fazer endoscopia sexta-feira. Agora, dia 21. Aí já vai Esse procurar, igual você sangramento, está falando. esse sangramento que ele tem aí, provavelmente veio justamente é isso, uma úlcera erosiva, Ah, sim. com erupçãozinha. Por isso que causa sangramento. Certo. Então já está no Mas eu caminho certo. aconselharia fazer a biópsia. Tem que Sim, fazer a biópsia, viu? tá. Então está no caminho certo, né, doutor? É Tá começar pela bem? endoscopia, né? Aí já está Depois fazer a marcado. biópsia. Tá bom, obrigada, doutor. Obrigado também. Núbia, a sua já foi respondida? A sua terceira já foi respondida? Sim, porque é praticamente a segunda com a terceira, né? Exato. Doutora Cristina, são 20h30, nós podemos encerrar aqui. Podemos sim encerrar. Obrigado a todos vocês pelas perguntas. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ensina, Senhor, a andar no caminho da luz, para que possamos auxiliar a todos aqueles, Senhor, que estão à beira do caminho, aflito e sobrecarregado, em busca do teu amor, Senhor, em busca da tua compreensão. Nos faz, Senhor, segurar na tua mão, para que possamos, Senhor, caminhar com segurança até ti e te agradecer por tudo que nos faz, hoje e agora sim. Em teu nome, Senhor, damos por encerrado nossos estudos. Obrigado a todos.